Olá, crianças! Bom dia! Vamos iniciar nossa primeira videoaula dessa semana comigo, com a professora Fernanda. Na data de hoje, terça-feira, 1º/9. Então, hoje é o primeiro dia do mês de setembro. Então, vamos começar com a aula de português. Nós vamos continuar falando sobre a família da letrinha S. Nós vamos hoje observar que há palavras que são escritas com um S e há palavras que são escritas com dois S's. Então, a aula de hoje é S ou SS. Então, vamos aqui observar essas imagens juntamente com sua palavra. A primeira é a palavra sal. Sal está escrita com um S ou dois S? Um S, não é isso? Sal. Então, sal está escrito com um S. Por que que sal está escrito somente com um S? Pois a primeira letrinha é a letrinha S. Então, toda palavra iniciada, que a primeira letra for o S, a escrita é apenas com um S, certo? Vamos aqui observar agora a palavra saia. Saia está escrita com um S ou com dois S? Um S, não é isso? Pois a primeira letrinha é a letrinha S. Então, toda palavra iniciada com S, a escrita é apenas com um S. E agora vamos observar a palavra sol. Sol também está escrita com um S, pois o início aí é a letrinha S. Então, toda palavra que foi iniciada com a letrinha S é apenas um S que nós vamos colocar, ok? Agora, vamos observar quando vamos escrever palavras com dois S. As palavras com dois S, elas são escritas em palavras que no meio da palavra, certo? Vem uma sílaba aí da letrinha S, que tenham o som de sa, sé, si, só ou su. Vamos aqui observar a palavrinha só. Vamos observar, vamos prestar atenção que no meio da palavra osso tem a letrinha S e a sílaba da letra S. Então, como está no meio a sílaba da letra S, nós vamos escrever com dois S's e tem esse som, né, de sa, sé, si, só ou su. No caso de só, tem o som de só, certo? A sílaba ela tem esse som, só. Por isso que osso vem escrita com dois S's, pois a sílaba da letra S está no meio da palavra. Vamos observar agora a palavra vassoura. Vassoura. A sílaba da letrinha S está no meio, não é isso? Ó, vassoura é a segunda sílaba, está no meio. E a palavra vassoura também é escrita com dois S, pois o som aí tem de sa, sé, si, só, su. No caso de vassoura, tem o som de só, certo? Então, por isso que vassoura se escreve com dois S. Agora, vamos observar a palavra pássaro. Pássaro também está escrita com dois S. Por quê? Pois a sílaba da letra S está no meio da palavra e tem esse som de sa, sé, si, só ou su. No caso de pássaro, o som aí da sílaba do S é o sa, certo? Então, por isso que está escrita com dois S. Então, toda palavra que no meio for uma sílaba da letra S, certo? E tiver esse som de sa, sé, si ou su, a escrita vai ser com dois S's, tá bom? Agora vamos treinar aqui algumas palavras. Vamos ver se vocês entenderam direitinho quando utilizar um S e quando utilizar dois S. A primeira palavra é sopa. Sopa. Sopa é escrita com um S ou com dois S's? Muito bem, com um S, não é isso? Pois o S está no início, é a primeira letrinha, certo? É o som inicial, sopa, certo? O som aí da letrinha S está no início, por isso vamos escrever apenas com um S, tá bom? Então, sopa é somente com um S. Agora, vamos observar essa segunda palavra, que é pessoa. Pessoa. Nós escrevemos com um S ou com dois S's?
Muito bem, com dois S, não é isso? Pois a sílaba do S está aí no meio e tem esse som de sa, se, si, só ou su. No caso de pessoa, tem o som de só. Por isso que nós vamos escrever com dois S. Agora a palavra sino. Sino é escrita com um S ou com dois S? Muito bem, com um S, não é isso? Pois o som do S aí está no início, né? É a sílaba inicial. Então, sino se escreve com um S. Agora vamos ver a palavra pêssego. Pêssego nós colocamos um S ou dois S? Muito bem, dois S, não é isso? Pois pêssego, a sílaba da letrinha S está no meio. E tem esse som de sa, se, si, sol, su. No caso de pêssego, tem o som de sé. Então, a escrita é com dois S. Agora, nós vamos aprender como separar, fazer a separação silábica dessas palavras. Com um S quando for com dois S. Vamos aqui lembrar o que é uma sílaba. Sílaba é cada parte de uma palavra, não é isso? Toda vez que eu abro minha boca para formar uma palavra, eu estou aí juntando sílabas, certo? Então, vamos aqui observar a primeira palavra. Sapo. Sapó. Quantas vezes eu abri minha boca? Duas vezes, não é isso? Sapó. Então, vamos aqui fazer a separação silábica de sapo. Primeiro, eu vou colocar a sílaba sa, depois um tracinho e depois a sílaba pó. Sapó. Vamos agora fazer a separação silábica da palavra sino. Sino. Quantas vezes eu abri minha boca? Duas vezes. Então, si, vou colocar a sílaba si, depois um tracinho, depois a sílaba nó. Então, sino, duas sílabas. Agora vamos ver aqui a palavra tosse. 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 Quantas vezes eu abri minha boca? Tosse. Duas vezes. Então, eu vou colocar tos, T-O-S, tracinho, se. Por que que aqui eu tive que separar os dois S? Pois toda palavra que tiver SS, na separação silábica, elas se separam. Elas nunca podem estar juntas, tá ok? Então, tosse, observamos aqui que tosse é escrita com dois S e na separação silábica elas se separam. Fica um para um lado e a outra do outro lado, tá bom? Então, tos, tracinho, se, ok? Vamos agora observar a palavra pêssego. Pêssego. Quantas vezes eu abri minha boca? Pêssego. 3 vezes. Pêssego é uma palavra que é escrita com dois S, não é isso? Que a sílaba do S está no meio e tem esse som de sa, se, si, sol, su. No caso de pêssego, tem o som de sé. Então, fica assim na separação silábica. Pés, tracinho, sé, tracinho, go. Pêssego. Então, SS na separação silábica, eles nunca ficam juntos, eles se separam, tá ok? Então, lembrando da regrinha, palavras que se iniciam com o som do S, sempre é um S. Então, quando a palavra for iniciada com a letrinha S, eu vou sempre escrever apenas com um S. Quando for palavras que no meio tem a sílaba do S e tem esse som de sa, se, si, só ou su, eu vou escrever com dois S, tá bom? Não esqueçam dessa regrinha. Agora vamos para a nossa atividade de hoje, que é na atividade impressa, com a data do dia 1/9. Lá tem um textinho, certo? Que nós vamos continuar falando sobre palavras com SS. O título do texto é Mussum e Condessa. Vamos acompanhar a leitura. Na casa de Larissa, há 2 cachorros, Mussum e Condessa. Mussum é um lindo cão dálmata. Tem os dentes bem afiados, mas ele não faz mal às pessoas, pois é muito dócil. Condessa, a cachorrinha pequinês, fica toda assanhada quando jogam osso para ela.
Mussum não gosta de osso. Ele deixa o osso no chão e sai disparada. Condessa pega o osso, corre para a sua casinha e fica lá bem sossegada, roendo seu ossinho. Então, esse foi um textinho escrito por Graça Boquete, certo? Nós observamos aqui nesse texto que há várias palavras que são escritas com SS. Então, na primeira questão, você vai circular todas essas palavras que são escritas com SS e depois escrever elas nesse quadro aqui abaixo, tá bom? Separando as sílabas de cada um. Lembrando como é a separação silábica de palavras com SS, certo? O SS na separação silábica, eles nunca ficam juntos, ok? Na segunda questão, tem a interpretação do texto, que diz assim: como se chama a dona dos cachorros? É Condessa, Laura ou Larissa? Certo? Esses dois cachorrinhos têm uma dona. Como é o nome dela? Terceira questão: como é o cão Mussum? Como é que ele é? Ele é... Qual a raça dele? Certo? No texto vem dizendo aí como é que ele é. Quem é a Condessa? Quem é Condessa no texto? Quinta questão: como Condessa fica quando lhe jogam um osso? Como é que ela fica? Na sexta questão: onde Mussum deixa seu osso? Na sétima questão: Condessa leva o osso para a cama, a casinha ou a almofada? Você vai fazer um xizinho aí, tá bom? Na oitava questão: separe as palavras em sílabas. Você vai separar essas palavrinhas: Mussum, osso, assustador, assanhado, sossegado e condessa, tá bom? Então, façam essa atividade com bastante atenção. A outra atividade que nós vamos fazer é uma atividade do texto interativo, que também está na folha impressa, tá bom? Que é essa do passarinho, tá bom? Do passarinho fofoqueiro. Ó, vamos aqui observar essa atividade. É uma atividade em que vocês vão também fazer uma pintura, depois um recorte e colagem, certo? Da casinha aí, bem bonitinha. E nessa atividade tem um textinho também, que é o textinho do José Paulo Pães, certo? O título do texto é Passarinho Fofoqueiro. Nós vamos observar que na palavra passarinho também tem aí os dois S's. Então, vamos aqui acompanhar a leitura. Um passarinho me contou que a ostra é muito fechada, que a cobra é muito enrolada, que a arara é uma cabeça oca e que o leão marinho é a foca. Show, passarinho, chega de fofoca. Então, aqui nós vimos um textinho, certo? De um passarinho que conta várias coisas. E abaixo desse textinho tem várias palavras escritas com SS. Então, vocês vão fazer a leitura desse textinho, depois vão fazer uma bela pintura na casinha, tá bom? Ó, da mesma maneira aqui que eu fiz, vocês vão pintar aí com as cores que você preferir, tá bom? O título, aqui a casinha bem bonitinha, tá bom? Do outro lado também aqui o título. E aí vocês vão depois recortar essa casinha aqui, tá ok? E esse outro retângulo também aqui, da forma que eu vou mostrar agora. Você vai recortar as partes, tá bom? O teto, tetozinho, o título, aqui a parte da casa com a meninazinha e o passarinho, e aqui o textinho, dessa forma. Você vai cortar aqui dessa maneira. E aí você vai fazer a colagem. Como é que você vai fazer essa colagem? Primeiramente, você vai fazer aqui, tem esse textinho, você vai dobrar aqui, ó, a pontinha, somente uma pontinha aqui, um pedacinho, tá bom? E vai colocar cola aqui nessa partezinha que você dobrou, tá bom? Tem aqui o textinho, aí você vai dobrar uma pontinha, tá bom? E aí você vai passar a cola. Vou colocar a cola aqui. E aí, depois de passar a cola, essa pontinha, você vai colar nessa pontinha, essa parte aqui da casinha, tá? Com a meninazinha e o passarinho.
ficando assim, tá bom? Depois, você vai colar aqui em cima, essa partezinha aqui em branco, acima do texto, o teto, tá bom? E aí, você cola o teto. Ficando dessa maneira, tá bom? O teto, o texto e o resto da casinha. Aí você vai pegar o seu caderno e colocar em cima, colar em cima, da parte de cima do caderno, o título. O títulozinho, ficando dessa maneira. E aí, você vai passar a cola aqui no teto e nessa parte aqui do texto, tá bom? Só nessa partezinha você vai pegar o texto, a parte do texto e dobrar no meio, tá? Você vai dobrar no meio somente a parte do texto. Pode fazer essa dobradura antes de fazer a colagem, tá? Você vai dobrar no meio, ficando assim. E aí você vai passar a cola nessa partezinha aqui de cima, nessa assim, tá? Somente nessa parte aqui de cima. Ficando assim, tá bom? Aí, quando fecha a casinha e depois para ler você abre, tá bom? Ó, lembrando, vocês vão dobrar o texto no meio e aí essa parte aqui, do final do texto e dessa parte da casinha, vocês não vão passar cola, tá bom? É só na metade do texto para cima, aqui no teto, que vocês vão passar cola, ficando assim. E aí vocês vão, depois de fazer tudo isso, vocês vão, se possível, fazer um videozinho com vocês lendo o textinho e as palavras que tem aí embaixo desse textinho, tá bom? E aí, então, bons estudos e até a próxima aula. Até já!